Olá, amigos da Bio. Meu nome é Fernando Sabino, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês de Brasília e membro do time da Bio. Tenho aqui comigo o Dr. Andrei Soares, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e também membro do time da Bio. Estamos falando diretamente de Berlim, onde acontece o Congresso Europeu de Oncologia. E hoje, no sábado, dia 18 de outubro, tivemos a apresentação de um importante trabalho na sessão presidencial de hoje. É um trabalho que envolve uma nova opção de tratamento no carcinoma urotelial localizado. Andrei, você poderia falar para a gente um pouco sobre o desenho do estudo, população que foi contemplada, antes de a gente discutir um pouquinho os resultados? Bom, esse foi um estudo bastante aguardado, Fernando, porque primariamente a gente pode falar que ele foi feito na população inelegível à cisplatina. Então, foi um estudo em pacientes com câncer de bexiga, primariamente, mas uma população inelegível à cisplatina. Claro que a gente sabe que entrou uma parcela, nós vamos falar sobre isso um pouquinho, de pacientes que eram elegíveis, mas recusaram o uso de cisplatina, mas basicamente o estudo avaliava o uso dessa nova estratégia nesses pacientes. Isso foi muito importante, colocando em contexto, porque nós não tínhamos nenhum dado mostrando que terapia perioperatória em pacientes com câncer de bexiga, esses são alguns estudos que colocavam pacientes com imunoterapia adjuvante, tinham algum benefício para esses pacientes. Então esse estudo basicamente randomizou pacientes com câncer de bexiga, inelegíveis à cisplatina ou que recusavam a cisplatina, tumores T2 a T4A ou N0, N1, para receber o tratamento de diretamente a cistectomia radical, ou receber 3 ciclos de neoadjuvância de pembrolizumab com enfortumab vedotin, cirurgia cistectomia radical, seguido de depois 14 ciclos de pembrolizumab e mais 6 ciclos de enfortumab vedotin. Esse estudo tinha, na verdade, um terceiro braço, que foi até o braço inicial, que era um braço de pembrolizumab monoterapia, dessa mesmo esquema, 3 doses antes, 14 doses depois, mas esse braço foi descontinuado em 2022, esse braço não foi apresentado para nós hoje em relação a resultados. Então, os resultados que nós vamos ver é a comparação de cistectomia radical upfront versus pembrolizumab e enfortumab, 3 ciclos neoadjuvante, seguido de 6 de enfortumab e 14 de pembrolizumab adjuvante. Exato. Importante, endpoint primário do estudo, sobrevida livre de evento, endpoints secundários, endpoints secundários, sobrevida global e segurança desse protocolo. Então, como o André explicou muito bem, majoritariamente pacientes inelegíveis à cisplatina, teve um percentual de pacientes que eram elegíveis à cisplatina, mas recusaram o tratamento, mas era a minoria dos pacientes. E o estudo ele foi positivo no seu endpoint primário, sobrevida livre de evento, com uma redução do risco de evento da ordem de 60%. Né? E também o que nos impressionou foi o ganho de sobrevida global, né, que era um endpoint secundário, mas também foi um estudo positivo para a sobrevida global. Como o Andrei falou muito bem, essa é uma população que até então não tinha uma opção de tratamento perioperatório, tirando imunoterapia adjuvante em estudos anteriores, mas realmente um trabalho que traz aí um resultado impactante para a gente. Andrei, ainda sobre os resultados, como você interpreta essa sobrevida livre de eventos, né, um hazard ratio impressionante, 0,40, e também o endpoint secundário, sobrevida global, positivo. A sobrevida global, o hazard ratio também impressionante, 0,5, quer dizer, exato. É muito difícil a gente encontrar isso. Acho que até um passo antes da gente interpretar isso, porque eu acho que tem uma relação direta à importância desses resultados, é que essa é uma população desse estudo muito mais velha do que nos estudos que a gente costuma ver de terapia perioperatória. Então eles mostraram para a gente aqui uma comparação, por exemplo, os pacientes em torno de 65 anos, outros estudos aqui, a gente estava falando em torno de 77 anos, tá? A gente tem uma população majoritariamente pacientes inelegíveis à cisplatina, principalmente por conta de deterioração da função renal, tá? Mas em torno de 15% no braço do tratamento ativo e 20% nos pacientes que iam direto para a cirurgia, eram pacientes que na verdade poderiam receber cisplatina e acabaram recusando o tratamento. E por fim, o que a gente vê é que basicamente não existiam pacientes com clínica de creatinina menor do que 30 ml. Então esse é um ponto importante. Então, basicamente pacientes de 30 a 60 ou maior que 60 ml. E outro ponto importante, um percentual não desprezível, 12% de ECOG-2, né? Que geralmente são pacientes que são excluídos de estudos randomizados, obviamente por pacientes mais doentes que têm um prognóstico pior, né? Exatamente. Eu acho que o que a gente analisa aqui é uma população frágil, uma população sem opção terapêutica, que tem um resultado tão importante em termos de sobrevida global. Veja, uma população com risco de morte por outras causas importante, e mesmo assim essa população teve um benefício em termos de sobrevida global, incluindo o câncer de bexiga. E mais importante,
quando a gente vai olhar os efeitos adversos, a gente vê que, claro, existe uma toxicidade relacionada ao pembrolizumab e infortumab, não foram diferentes dos dados que a gente já conhecia na doença avançada e metastática, porém, esse grau de toxicidade foi relativamente bastante tolerável, sem complicações perioperatórias importantes, quando a gente até avalia o número geral de toxicidade, então é um pouco menor nos pacientes que fizeram a combinação versus quem foi direto para a cirurgia. Então, mostra aqui, numa população frágil, sem expectativa de um tratamento ativo, a gente tem um tratamento ativo que não tem uma grande toxicidade, não impacta negativamente o risco de você não fazer a cirurgia. Veja, 90% mais ou menos em ambos os braços realizou a cirurgia, então não teve um detrimento em relação a isso. E aí com desfechos extremamente importantes, quer dizer, uma redução do risco de uma recidiva de 60% e de morte de 50%. Importante também, Andrei, obviamente, além dos desfechos de sobrevida livre de eventos, vida global, a gente falar também da taxa de resposta patológica completa. Né? Então, nesse estudo, a taxa de resposta patológica completa, da ordem de 57%, foi superior do que a gente já tinha visto em estudos com pacientes elegíveis a cisplatina, variando aí da ordem de 38% a 44%. Né? E também nesse estudo, o que foi demonstrado é que a taxa de resposta patológica completa foi relacionada com o melhor prognóstico desses pacientes. Acho que esse é um ponto importante também para a gente destacar, né? A gente já sabia dessa correlação nos tumores de bexiga, né, que fazem neoadjuvância desde o estudo da MIVAC, né, da importância disso. A gente já sabia que os pacientes poderiam chegar, mesmo quando não faziam terapia com resposta patológica completa, né, os 15% do estudo de MIVAC, que na verdade são aqueles tumores T2 não tão invasivos, que numa boa RTU o paciente acaba ficando sem. Exato. Mas um dado muito importante é que quando a gente avalia a resposta patológica completa de pacientes que só fazem RTU versus pacientes que fazem realmente quimioterapia, a gente sabe que o benefício de resposta patológica completa só advém de quem faz realmente quimioterapia, porque na verdade você tem um reflexo de uma doença micrometastática que você está tratando. Acho que eu trago dois pontos importantes desse estudo, talvez para a gente tentar finalizar nosso bate-papo aqui, e que a gente vai ter que refletir, né? Claro que para a população elegível isso é um grande avanço, mas tem dois pontos que a gente poderia colocar em debate. Um deles eu acho que pouco mudaria, que é a taxa de pacientes que receberam imunoterapia no cenário adjuvante, né? Então aquele cenário, por exemplo, do Checkmate 274 com nivolumab, ambassado pembrolizumab, assim por diante, essa taxa foi muito baixa, foi 14% no estudo, então poucos pacientes receberam o nivolumab adjuvante, mas eu acho que com a magnitude do benefício seria muito difícil que isso fosse impactado, até porque não é o nosso foco aqui, mas foi atualizado os dados do Checkmate 274 e a gente viu que não tem sobrevida global, e eu até destaco aqui a atenção para o upper boundary, que cada vez está ficando, na verdade, o intervalo de confiança menor e o upper boundary cada vez mais alto. Isso. Então, realmente a gente não vai ter esse benefício. E por último, a pergunta que eu te deixo aqui, até por conta de custo e toxicidade. O paciente tem resposta patológica completa, precisa receber mais 6 ciclos de infortumab e 14 ciclos de pembrolizumab? Eu acho que esse é um dos questionamentos, né? Talvez no estudo faltou um braço, né, de não ter tratamento adjuvante, como foi desenhado, ou eventualmente no futuro, como a gente também viu aqui nesse congresso, talvez o uso de ctDNA, para selecionar os pacientes que no pós-operatório, ou seja, aqueles pacientes com ctDNA positivo, talvez mereçam aí uma adição de tratamento adjuvante, e aqueles com ctDNA negativo possam ser observados. Acho que um outro questionamento que a gente traz também e naqueles pacientes com resposta radiológica completa, ou até patológica completa numa re-RTU, será que a gente poderia discutir preservação de bexiga para esses pacientes, ao invés de uma cistectomia? A gente também não sabe, óbvio, isso precisa de estudos, mas são questionamentos que a gente deve trazer diante desses resultados que são tão importantes e que com certeza impactam aí a nossa prática clínica diária a partir do nosso consultório na próxima semana. É isso aí. Aqui a gente também viu esse dado importante da correlação clínica e radiológica. Ela tem melhorado, mas ela infelizmente ainda não é perfeita. E talvez alguns marcadores interessantes que relacionados à resposta patológica completa ou à recidiva de doença é a variação do ctDNA pelo sangue, como você bem colocou, e o ctDNA urinário, né? Mostrando que esse sim tem uma relação muito importante com o PCR, e talvez a gente possa ficar mais tranquilo em saber que aquele paciente que radiologicamente a gente está vendo a ausência de doença, ele provavelmente realmente tem uma ausência de doença quando a gente usa o ctDNA urinário, na verdade. Então acho que a gente tem, na verdade não seria o ctDNA, seria o urinário DNA, né? Exato. Mas eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para ver quem são os pacientes que a gente pode talvez intensificar ou desintensificar o tratamento. Não, acho que é excelente. Então eu queria agradecer mais uma vez a vocês da audiência da Bio. Não deixe de acompanhar nos próximos dias. Estaremos aqui destacando o que houve, o que vai ter de melhor aqui durante o Congresso do ESMO desse ano, que termina
só na terça-feira. Muito obrigado.